Bien, amigos, desde el 17 de octubre del 2012, República Dominicana tiene a José Marcos Vinicius de Souza, embajador, representante del gobierno de Brasil ante el gobierno dominicano. Año y medio que tenemos aquí al embajador de Souza. Es diplomático de carrera y ha estado en diferentes misiones de su país. Ha estado en París, en La Paz, en Ginebra, en Bogotá, en Puerto España, en Barcelona y en Andorra. Ha tenido misiones y representaciones de su gobierno en diferentes comités, sesiones, reuniones, etcétera. Y queremos agradecer la presencia de José Marcos Vinicius de Souza, embajador de Brasil ante el gobierno dominicano. Quisiéramos agradecer a nuestra representante en Santiago haber logrado que el embajador de Souza esté con nosotros en la mañana de hoy. Embajador, bienvenido a la revista de nuevo. Vamos a iniciar, no con fútbol, vamos a iniciar con alguna información sobre su nación. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el Brasil? 8 millones y medio, ¿no? 8 millones. ¿Tiene territorios extraterritoriales? Es decir, ¿ustedes tienen algunas islas o algo? No, tenemos islas, mas son islas relativamente cerca del continente. La isla más distante es Fernando de Noronha. Bien, Brasil tiene el río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. Y Brasil tiene ¿cuántos millones de habitantes? 202 millones de habitantes. 200 millones. 200 y un poco más, ¿no? Poquito Porque más. quiere decir 10 veces la población de la isla Quisqueya, ¿no? De Española. Brasil es el único país de América que fue colonizado por Portugal. Sí. Bien, ¿qué influencia tiene Portugal en Brasil, embajador, en el día de hoy? Fuera de los lazos culturales. Nosotros hemos recibido la lengua portuguesa y una parte importante de nuestra formación étnica, pero hemos también recibido mucha inmigración de otras orígenes. Entonces Brasil es muy complejo, hay un predominio claro de la lengua portuguesa, pero hoy la desproporción populacional entre Brasil y Portugal es acentuada, ¿no? Brasil tiene 200 millones, Portugal está en la casa de los 10, la industria cultural brasileña, la dinámica de la televisión, de la prensa, del teatro, hace que haya una proyección cultural de Brasil en Portugal. Es como una analogía entre las manifestaciones culturales de Estados Unidos y de Inglaterra. Embajador, la población actual de Brasil, ¿de dónde descienden? ¿Quiénes son los inmigrantes que conformaron el país, la nación? Tenemos un grupo original que son los amerindios, ¿no? Los indígenas. Hay muchos amerindios. Todavía. Com cultura própria, não? Então, Brasil é uma situação especial, porque há regiões de Brasil em que há populações indígenas que estão verdadeiramente com sua estrutura cultural primitiva, não? E há interesse de que seja assim ou há esforço de sacá-lo desse primitivismo? Não é que há interesse ou não, há uma preservação de intereses humanos, ¿no? Son poblaciones que han se mantenido aisladas porque el territorio brasileño... Sí, pero no es la función de un embajador, porque eso son funciones antropológicas. Mi pregunta es la siguiente. Frente a esa situación, es decir, tribus y poblaciones que se mantienen en la forma del primitivismo, ¿es bueno que se mantengan así para el turismo, para lo autóctono, para la belleza, para el mundo que vea que todavía se mantienen, o esas personas deben de integrarse al desarrollo
¿Cómo ustedes lo ven eso? No hay una política de incorporación, de transformar, de hacer una transculturación. Hay una política de respeto a los derechos humanos. Entonces, muchas áreas de Brasil, hoy hay un debate importante, que son la reserva de territorios para que estas culturas puedan se desarrollar. Es el respeto por el otro. Pero, continuando a responder sua pergunta inicial, há um aporte inicial português que define a estrutura cultural e política de Brasil. Nós outros somos herdeiros da língua e de muitos aspectos da cultura portuguesa. Depois, há um aporte importante de outros países europeus, não? Hay Brasil, y esto es una situación que no solamente Brasil, pero los países de América han dado una grande contribución a Europa. Estados Unidos, Brasil, Argentina, el territorio de la República Dominicana han dado una cooperación extraordinaria para a Europa. ¿Y cuál fue esta ayuda que nosotros hemos dado? Cuando hubo grandes crises populacionais, demográficas em Europa, esta população europeia que estava com problema de hambre, dificuldades de urbanização, migraram a Brasil. A Brasil e a Estados Unidos, a Argentina. Nós outros hemos recebido muitos italianos. São Paulo é uma grande cidade italiana. São Paulo é uma grande cidade japonesa. São Paulo é uma grande cidade libanesa. Nosso vice-presidente é de origem libanesa, Michel Temer. A maior população libanesa fora de Líbano está em Brasil. A maior população japonesa fora de Japão está em Brasil. Poloneses. Há muita descendência africana. Sim, hemos incorporado muitos africanos e com uma história muito remota, não? Porque os primeiros momentos de Brasil não foi de mineração, foi de agricultura, porque não havia riqueza em tesouro para ser saqueada, como os espanhóis han saqueado em México e em Peru, os astecas e os incas. As tribos brasileiras não tinham um nível de organização e sofisticação de mineración. En el caso de los negros, ¿hay cuántos millones de los 200 millones son de origen negro? O que se llama negro? La gente de África. No, pero afro-brasileños. Não, porque isso é uma questão muito importante. Porque se uno vai a certos países, uma pessoa que tenha um nível mínimo, um abuelo, que tenha um abuelo africano, é chamado de afro. Sim. Não é verdade? Então, em Brasil, a miscigenação é muito antiga, porque há um livro importante para compreender Brasil, que é de um antropólogo, Gilberto Freire, e explica a relação entre europeu e africano. Bien. E aí é difícil, pero para dizer uma estatística, não estou querendo evitar uma menção de estatística, a proporção é de 50%, pero deste ponto de vista somos muito e felizmente desorganizados. Bien. Como classificar uma pessoa porque tem um octavo de sangre de um tipo? Bien, embajador, Brasil es apasionante, es cautivador en todos sus aspectos, si es en el aspecto medio ambiente, en el aspecto político. Brasil es una gran nación, la tercera en territorio de América, después de Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? ¿O es más grande que Estados Unidos? Sim, em território contínuo, sim, Sí. porque Estados Unidos Y tem en población interrupção. andan cerca. Estados Unidos tiene 300, ustedes 200 y pico. Embajador, la experiencia de hacer una capital como Brasilia
¿Fue positivo o fue un error? Um êxito extraordinário. Brasilia. Evidente. Brasília é a terceira capital de Brasil. A primeira capital de Brasil Rio. é Salvador de Bahia. Foi capital de Brasil durante 200 anos. Salvador fue capital. Capital de Brasil durante 200 anos, 1548 a 1770. Era o Brasil açucareiro, é a cidade mais africana de Brasil, porque onde houve cana-de-açúcar, houve a presença de mano de obra africana. La segunda, A segunda, Rio de Janeiro. A capital ha cambiado para Rio por razões geopolíticas. E depois de 200 anos, de 1777 a 1960, se construiu a capital. E Brasília é um êxito extraordinário. Por quê? Porque cria um equilíbrio entre as regiões. Há dois grandes centros culturais, demográficos, industriais em Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo. y San Pablo siendo una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿nunca se pensó en capital? Não, a ideia jamais foi exatamente, era desconcentrar, porque Rio e São Paulo estão muito cerca do litoral. Rio está em litoral, São Paulo está muito cerca. E a ideia era ter uma penetração para o interior e fazer o equilíbrio regional. Embajador, ustedes son, por razones del Amazonas, es la nación que tiene más preocupación como pulmón en el mundo. ¿Hay presiones internacionales para que Brasil no desarrolle la Amazonía o es una iniciativa de su propio gobierno? Há uma percepção hoje de desenvolvimento sostenible. Então, o desenvolvimento predatório hoje não está em la perspectiva de governos responsáveis. Então, há que chegar a uma posição de equilíbrio. Não? Então, o desenvolvimento da Amazônia deve ser compatível com as perspectivas de sustentabilidade do espaço brasileiro como um todo. Porque muita gente não tem detalhes importantes, porque se uno considera aspectos geoclimáticos, há que considerar que o sistema de lúvias da parte agrícola do sul do Brasil sofre a influência da região amazônica. Por quê? Porque a formação das nuvens se hacen na Amazônia e vêm cargadas de umidade para o sul, para a região de grande produção agrícola. Minas Gerais, Goiás, São Paulo sofre, necessita da umidade que vem da Amazônia. A propósito de eso, embajador, Brasil tiene fronteras con casi todos los países de América, las Guyanas, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay. ¿Cuál es la relación bilateral más importante de Brasil? Usted que ha sido representante en varios países de América, la que más valor tiene desde el punto de vista económico. Do ponto de vista econômico, é uma questão de estatística. Não? Evidentemente, nosso comércio com a Argentina é de uma relevância que se quantifica. Pero, em termos de apreciação política, nós outros temos relações muito intensas com todos os vecinos. ¿Qué representa Iguazú para Brasil y Paraguay? Iguaçu, a grande usina de Itaipu, que representa 25% do consumo de energia elétrica. ¿Ustedes la compran o la producen? Nós outros hemos hecho uma negociação com o Paraguai, porque Itaipu é uma grande obra de engenharia geográfica, de engenharia civil, pero também uma grande obra de engenharia diplomática, porque a construção de la represa
ha demandado um trabalho de negociação diplomática com Paraguai e hemos hecho uma pressa que parte da generação de energia está do lado do Paraguai, parte da generação está do lado do Brasil e o excesso que Paraguai não consome, nós outros compramos. Embajador, hay uno, así como está el asunto de la presa, están los llanos de Venezuela y los llanos de Colombia. ¿Llegan a Brasil esos llanos? Brasil não tem problemas de fronteira com nenhum vecino, não? ¿Por quê? Porque os limites de Brasil com os vecinos seguem limites naturais. Han sido muito bem negociados e é um hecho extraordinário. Se você mira o mapa de América do Sul, você verá que não há grandes problemas de fronteira no total, e especificamente em relação ao Brasil. Nós outros temos 16 mil quilômetros de fronteira. Ustedes têm acá, com o único país que faz limite com a República Dominicana, com Haiti, 369 quilômetros. Nós outros temos 16 mil quilômetros de fronteira com os vecinos e não temos muita... Sí, justamente ese es un tema. ¿Cómo es posible que teniendo, aquí tengo el mapa, frontera con las tres Guyanas, con las tres, tienen con Venezuela, con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Paraguay y con Uruguay, no tienen ningún conflicto fronterizo? No tenemos. ¿Cuáles son los Você sabe que o grande patrono da diplomacia brasileira é o Barão de Rio Branco, é um grande nome da diplomacia latino-americana. Ele terminou a negociação das fronteiras de Brasil. Pero se você quer uma explicação mais elaborada, posso dizer o seguinte: há 4 acidentes geográficos importantes em América do Sul. Estes 4 acidentes geográficos em América do Sul são los Andes, a cuenca do Amazonas, a cuenca del Plata e o altiplano brasileiro. La definição... ¿Dónde está el altiplano brasileño? Empieza en el litoral de Río e vai hasta la vertente que cai para el Amazonas. E onde está Brasília? Brasília ha sido ubicada en el centro del altiplano brasileiro. Pero para decir la definición geopolítica de América del Sur... ¿Y dónde nace La Plata, embajador? Los ríos nacen en grande parte en el altiplano brasileño. Ah, que nace en altiplano. Viene de los Andes también. Hay una parte de los ríos... ¿El Amazonas nace en los Andes? Nace en los Andes. Nosotros tenemos la mayor parte, pero hay afluentes que vienen de Bolivia, que vienen de Perú, que vienen de Colombia. Y esos 4 fenómenos son los que determinan la configuración. Yo estaba elaborando sobre isso, é o seguinte: a definição general de la geopolítica de América do Sul ha sido hecha antes de la independencia. Ha sido hecha por las coronas de Portugal e Espanha, por el Tratado de Madrid, quando se definiu a linha general, ou seja, que el Plata se quedaria com Espanha, com Buenos Aires, porque a Espanha estava interessada em las riquezas do altiplano de los Andes, que as riquezas saliam por el Rio de la Plata e por Cartagena de las Índias, e Portugal se quedaria com o Amazonas. E isto ha definido um espaço que depois foi uma questão de detalhe geográfico. Bien, usted dice que Brasilia separa las zonas. ¿Hay zonas que bien diferenciadas en Brasil, humanas o geográficas? Brasília não separa, Brasília une as zonas distintas do território brasileiro. Por exemplo, uma coisa que não se percebe muito acá no Caribe é que Brasil não é um país vecino do Caribe. Brasil é um país del Caribe, porque há várias definições de Caribe. Uma delas, que é de Juan Bosch, você conhece
o grande livro dele, Fronteira Imperial, que Caribe é todo o espaço banhado por el Mar Caribe. Pero há outra, que é uma elaboração de um grande político de Jamaica, que disse o seguinte, que Caribe é todo o espaço a oeste de uma linha que vem de Miami y va hasta Belén de Pará. Pero lo que más que hace Brasil caribeño es la cultura. Evidentemente, Brasil é caribenho por la cultura, por la história, por la demografia, por el clima. Estamos falando de Copa do Mundo. São 12 cidades em Brasil onde há partido. Destas 12, 4 são caribenhas. E essas 4 cidades caribenhas são Salvador de Bahia, a mais africana de Brasil, a primeira capital, Natal, Recife e Fortaleza. Todas estão em mar com águas calientes, com praia. A fotografia das praias parece com Punta Cana, com história legal. Sí, pero todas esas que usted mencionaba están en el norte de Brasil, sí, más cerca del Caribe que el sur. El embajador, ¿por qué Brasil está más al sur y no está geográficamente en el centro de la nación, del país? Razones econômicas, não? A primeira capital de Brasil, se hubiera continuado o ciclo do açúcar, seria Salvador. Pero ¿Salvador está onde? Salvador está ao norte do Rio, está em la mitad de Brasil. Pode ver um pouco. ¿Salvador tiene puerto? Sí, é um puerto importante. O estado de Bahia tem 17 milhões, o estado de Bahia. Salvador de Bahia tem 4 milhões, a cidade. É onde hubo el partido Holanda-España, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer una pausa con el embajador del Brasil y regresamos en un momento. Señores, seguimos hablando con José Marcos Vinicius de Souza, embajador de Brasil ante el gobierno dominicano. Embajador, cuando usted llegó al país, que comenzó a observar hábitos y costumbres de República Dominicana y situaciones especiales, seguro algunas cosas le llamaron la atención por la similitud con su país, como fue la presencia, por ejemplo, de Odebrecht en todas partes, la caña de azúcar. ¿Cuáles fueron los elementos que más le llamaron la atención? Porque eran muy similares a Brasil. Usted ha mencionado la palavra llave, ¿no? Similar. Hay una situación muy similar. Hay un antropólogo brasileño, que hablé, Gilberto Freire, que tiene una observación muy interesante sobre el espacio cultural que va del sur de Estados Unidos hasta Rio de Janeiro. Com variações, há elementos muito característicos deste espaço. Por quê? Porque do sul dos Estados Unidos hasta Rio de Janeiro se desenvolveu uma colonização de plantation. Mano de obra escrava, família patriarcal, grande espaço da igreja, e isto condiciona uma formação social. E estas sociedades que vêm do sul dos Estados Unidos hasta Rio de Janeiro, porque São Paulo já é outra história, é outro tipo de colonização que não é plantation, é mano de obra assalariada. A plantação. Assalariada. Sim. E dá algumas características comuns. Então, há uma identidade muito importante e os aportes que a sociedade dominicana ha recebido. Pero Brasil... mire, usted sin querer nos ha contestado también algo que no incumbe a Brasil ni al embajador de Brasil, pero esa cultura del sur de Estados Unidos, de New Orleans, de Florida, del norte de Brasil, con las plantaciones, es la situación de República Dominicana y Haití.
Yo estoy, Sí, yo estaba pero hablando. mire qué interesante, nos acaba de... Y lo que pasó también en la Guyana y en alguna... Yo creo que es una respuesta válida para el problema que tenemos. Claro, porque Es una cultura de plantación por la que Brasil fue el último país de América que declaró, que eliminó la esclavitud. não creio, não creio. Isto é que a gente disse normalmente. Esto dice Félix. Ele disse, e muitos escritores dizem também, pero você conhece o sistema de indenture label? ¿Por que os ingleses han tenido um sistema de esclavitud disfarçada no Caribe hasta 1917? Que era o seguinte: os ingleses han hecho a abolição da esclavitud em las islas que hoje compõem la CARICOM em cerca de 1838. Pero han mantenido um sistema de indenture label, que é o seguinte: iam à Índia, traíam a gente, e esta gente trabalhava durante 5 anos sem salário para pagar. E essa presença em las Guyanas de índios se deve a essa política. Dessa política, e foi hasta 1917. E Brasil tinha um sistema complexo pero é verdade que o decreto final de abolição completa de traços de esclavitud é de 1888. Usted dijo que de Río de Janeiro al sur de Estados Unidos, o específicamente el norte de Brasil, tiene una cultura un poquitito diferente, sobre todo en el trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿Brasil es una nación desarrollada o tiene zonas desarrolladas y otras subdesarrolladas? ¿Cómo ustedes mismos se consideran? Brasil é uma realidade complexa. Brasil... ¿Cómo? Complexa, de complexidade. Se nós outros hiciéramos um aislamento de alguma região de Brasil, nossos índices de qualidade de vida seriam superiores a espaços europeus. O sul de Brasil tem um nível de desenvolvimento muito bem. Usted se refiere a São Paulo. Não somente São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tiene niveles de... ¿Cuáles son los otros que no se pueden comparar con eso? El norte. El norte tiene puntos de desarrollo bien diferenciados. Entonces, como hay muchos países, ¿no? Las regiones más desarrolladas, Italia, usted tiene una región de desarrollo y otra región... Sicilia y Milano no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ni es lo mismo la frontera de Portugal con los Pirineos. Y ni el mismo el Nueva York y Iowa. No es lo mismo. Entonces, Brasil tiene... Pero Brasil es un país de grandes migraciones internas. Bien. De grandes migraciones internas. Embajador, ¿de qué vive el ciudadano brasileño? ¿De todo o hay algo que prevalece? Hay una diversidad. ¿Es industrial, es agrícola? ¿De qué vive Brasil tiene industria diversificada, tiene hoy una gran dinámica agrícola. Para lhe dizer uma coisa, hoje em dia a literatura de punta em agricultura tropical é em língua portuguesa. A melhor investigação científica agrícola tropical está em Brasil. Há financiamentos internacionais para países... ¿Agrícola o pecuária? Agrícola e pecuária, e ganadeira. Nós outros temos o maior rebanho do mundo, não? O zebu ha sido introduzido no hemisfério americano por ganadeiros brasileiros. Bien. Embajador, Brasil es autosuficiente para sus 2 millones en comida y servicios. Nós outros exportamos muitos produtos agrícolas. Algunas cosas, me refiero a todo. Es autosuficiente. Autossuficiente. Pero há, evidentemente, importações especializadas, não? Porque hoje em dia, com a globalização, um país exporta um produto agrícola e importa um outro
de la misma naturaleza en función de circunstancias comerciales. Embajador, si usted coge el currículum del embajador de Sousa, ve que tiene vivencias, París, Barcelona, Bogotá, de diferentes naciones. Si usted fuera en porcentaje o en una escala a poner Brasil y Estados Unidos, ¿a qué distancia usted entiende que está su nación hoy desde el punto de vista económico de Estados Unidos? Usted sabe que nosotros no tenemos esa grande preocupación de no estar... es una competencia, pero es una de estar haciendo comparaciones y todo. Nosotros tenemos una mirada para nuestros problemas, ¿no? Queremos la resolução de nossos problemas, porque são nossos problemas e não para nos acercarmos a determinados índices que periodistas de Nova York ou periodistas de Londres ou Paris estabelecem, ou agências de calificação e tudo. Vamos e temos grandes problemas. Brasil, para lhe dizer uma coisa, hoje tem aproximadamente cerca de 85% de sua população urbanizada. Não quero dizer que esteja bem urbanizada, pero está vivendo em cidade, onde os problemas que temos em las áreas periféricas dessas cidades, que estamos absorvendo para una economía, para la enseñanza. Embajador, donde hay mucha gente hay muchos problemas. Hay mucha gente, 200 millones, hay muchos problemas. Pero el tema es que siendo una nación tan rica, con tanto territorio, aunque tenga muchos habitantes, tiene pocos habitantes por kilómetro cuadrado. La pregunta es, ¿por qué hay tan poca migración? Brasil no es una meca de la población mundial. ¿Por qué no tienden a ir a Brasil, excepto los haitianos? Não é exceto haitiano, não. Se você mira a formação da população brasileira, você tem forte contingente de japoneses, de árabes, hay muchísimos libaneses, donde hay más libaneses que en el Líbano. Libaneses, você tem europeus de diversas origens. Evidentemente, há circunstâncias al final del ciclo XIX. ¿Por cuál fenómeno? Porque hay más italianos que españoles. Porque a crise econômica de Itália nesse entonces era mais grave do que em Espanha, e Espanha tinha espaços de ex-colônias que eram mais receptivas para a huida de los espanhóis, não? Porque Espanha era uma grande emissora de migrantes. Hubo un comentario que se hizo en la pausa, no lo hicimos en el aire, sobre discriminación. Las dos figuras más importantes negras de Brasil son Pelé y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De imediato se poderia dizer assim, pero há uma variedade muito grande. Há senadoras negras. E se você chega em la Câmara de Deputados e em el Senado, segundo o critério de la piel e todo, há muitos descendentes de África. ¿Es de origen libanés? Sí, Michel Temer. Ah, pues vamos bien allá. E o governador de São Paulo também, o governador do principal estado de Brasil é Alckmin. Oh, también. Bien. Embajador, ¿hasta dónde ha llegado Brasil en el desarrollo de la caña y sus derivados? Muito sofisticada. Nós temos uma empresa de investigação ganadeira, que é Embrapa, que hoje é uma marca internacional de investigação científica. Variedades de cana-de-açúcar, a produção de variedades adaptadas a determinados climas e suelos. Há uma grande expansão da cultura de cana em Brasil, em uma área, porque hoje em Brasil há dois grandes espaços de cana-de-açúcar. A parte mais tradicional, que é o Nordeste, e uma parte de agrobusiness, mas ao sul do Brasil, com grande produtividade. Bien, hay cuatro ramas del negocio, que son el café, la madera, la caña y el ganado.
¿Ustedes lo han ido sustituyendo por la industria pesada, por la industrialización, o se mantienen esos 4 productos líderes en el mundo? Café é importante, cana é importante. Que você não ha mencionado, jugo de naranja. Naranja. Que tem peso grande. Soya é muito importante hoje. Maíz. Então, a agricultura brasileira, commodities em geral, tem peso grande no comércio exterior do Brasil. E uma indústria que é importante, não? Que está para o mercado interno e para a exportação, dependendo das circunstâncias do mercado internacional. Embajador, ¿Odebrecht es una multinacional o es una empresa brasileña? É uma empresa brasileira com atuação em muitos países. Incluyendo Estados Unidos. Em Miami, construção allá. E outras empresas brasileiras também. Não? Nós outros temos grandes empresas brasileiras, incluso acá na República Dominicana, como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. E essas são empresas de serviços. Mas temos empresa industrial brasileira acá, com 3.000 empregados. Temos uma indústria, produção de calçados, em Santiago de los Caballeros, a indústria Paquetá, que tem 3.000 empregados, 150 brasileiros e 3.000 dominicanos. Embajador, Estados Unidos es grande por la tecnología. Nosotros queremos preguntarle, fuera de las telecomunicaciones, en el área de tecnología pura, tienen los aviones, también tiene una gran industria de aviones, en Brasil, ya están de todos tamaños. Realmente, ¿cómo va Brasil en tecnología? Brasil é um país de contrastes, não? Há que dizer, de contrastes. Há áreas muito precárias e áreas de punta. Então, há universidades brasileiras com sofisticação em investigação médica, atômica, de aeronáutica. Estamos com uma posição muito pareja com um nível mediano de desenvolvimento entre os que estão no primeiro grupo. Si a usted le dan un problema de Brasil a resolver, ¿cuál usted entiende que es la tarea pendiente que tiene Brasil por resolver? El gran proyecto de Brasil, el gran proyecto nacional de Brasil es la corrección de los desequilibrios regionales y por esta vía la corrección de desequilibrios sociales. Entonces, nosotros no tenemos grandes problemas internacionales de todo. O nuestro proyecto nacional, independentemente de ideología y de partidos políticos, es corrección de los desequilibrios regionales e, ipso facto, la corrección de los desequilibrios sociales. ¿Cómo logró Brasil ir de la dictadura a un tipo de gobierno como los dos últimos gobiernos que han tenido ustedes, Lula y la señora? ¿Cómo han logrado hacer ese tipo de acopio? La situación del régimen autoritário em Brasil apresenta características próprias, porque era uma estrutura de administração militar não personalizada. Ao contrário de outras ditaduras militares, onde havia uma personalização do mando, Espanha tinha Perón, Espanha tinha Franco, Argentina tinha Perón, e outros países tinham suas figuras muito personalizadas. Brasil tinha um período de administração militar com rotação de mando. Havia eleição cada 4 anos entre os militares para substituir. E isto ha possibilitado uma alternativa política. E esta alternativa política facilitou a transição. Bien, embajador,
¿Cómo usted se siente después de año y medio en República Dominicana? Muy aplatanado. Usted se siente aplatanado ya. Las características de la cultura, de la temperatura. Quiero decir que he nacido, he vivido en Río, he estudiado en Río y todo, pero he nacido en el Brasil caribeño, entonces me siento muy en casa. ¿Y conoce el país, República Dominicana? He viajado un poco, ¿no? He estado en Santiago. He estado en Santiago, Ahí. he estado en Puerto Plata. ¿Usted sabe lo que he hecho el día 7 de este mes? La hermandad entre el Cristo de Puerto Plata y el Cristo de Río de Janeiro. Qué porque bueno. la similaridad entre la bahía de Puerto Plata, entre la montaña de Puerto Plata, el Cristo y la realidad de Río es una analogía evidente. Y hemos declarado... Usted logró la hermandad. La hermandad, y hoy hay una placa allá con la presencia de la gobernadora, del obispo. Entonces, a partir del día 7 de este mes, Puerto Plata pasa a ser conocida como la Río de Janeiro del Caribe. Con respecto al gobierno de Danilo Medina, recordamos que en el inicio de la transición él viajó mucho. ¿Son buenas las relaciones entre los dos gobiernos? Son excelentes. ¿Y hay negocios? Hay negocios. Brasil tiene una relación de exportación, importación, de financiación. La presencia de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Econômico e Social é muito importante para proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Aquel fondo que Brasil tenía para ayudar los países hermanos que se usó durante el primer gobierno de Lula para ayudar con préstamos a través del Banco de Brasil, que se ayudó a la industria azucarera. ¿Ese fondo todavía existe? Existe, son administrados por este Banco Nacional de Desarrollo Econômico y Social, que tiene una área privilegiada para los países en desarrollo. Tenemos un gran proyecto ahí en Baní también de electricidad que está construyendo Brasil. Nosotros no estamos construindo, é a República Dominicana que está construindo, e como parte da engenharia financeira, há um aporte brasileiro e Odebrecht. Embajador, queremos darle las gracias por su presencia aquí, agradecerle muchísimo a usted, que se sienta bien aquí. Gracias, embajador. Gracias, já estou me sentindo bem. Bien. Gracias. Embajador José Marcos Vinicius de Sousa, embajador de Brasil en República Dominicana. Es bueno que se sepa que él nació en Fortaleza, Brasil. Gracias, embajador. Gracias.